E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? Podem se assentar, irmãos. Hoje é um culto direcionado pela MCM. Eu quero trazer uma palavra mais direcionada para as mulheres, mas eu sei que os homens também aprendem, né? Todos nós aprendemos com a palavra do Senhor, porque ela é alimento para as nossas vidas. Eu gostaria de falar essa noite sobre encontrando o meu papel na congregação. Quando eu falo, não é na congregação da Primeira Batista, né? É na congregação, na igreja, no corpo de Cristo. Todos nós chegamos uma certa fase de nossa vida como cristão e perguntamos, né? Qual é o meu papel? O que eu tenho desempenhado no reino de Deus? O que eu tenho desempenhado na família do Senhor e no corpo de Cristo, né? Já que Paulo diz que nós somos membros de um só corpo. E nesse corpo, qual papel eu tenho desempenhado, né? Eu tenho certeza que muitos e muitas aqui já fizeram e continuam se fazendo essa pergunta e também a direcionando para o Senhor. Eu quero iniciar falando que a mulher ela sempre teve um papel muito importante no reino de Deus. Essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março de 1908, em Nova York, conta-se a história daquelas mulheres que fizeram uma greve na fábrica que trabalhavam por melhores condições de trabalho, já que elas não suportavam mais trabalhar o mesmo que os homens, mas receberem cerca de 1/3 daquilo que eles ganhavam. Então elas fizeram uma greve, uma manifestação por salários iguais. E diz que o patrão daquelas mulheres trancou aquela fábrica e ateou fogo, e naquele dia 120 mulheres morreram, né, queimadas, simplesmente por quererem uma condição de vida melhor. Infelizmente, os ideais das mulheres feministas mudaram, né? Os ideais das mulheres que militavam, que lutavam antigamente, era por salário melhor, era pelo direito de poder votar, pelo direito de poder estudar, diferente das de hoje, né, que lutam pela permissão do aborto, né, lutam por não quererem ser esposas, não quererem ser submissas aos maridos, não querer cuidar de um lar, de uma família, de filhos. Hoje as feministas lutam por isso. E eu lendo um texto, eu vi uma frase interessante, que Cristo não nos chamou para sermos feministas, Cristo nos chamou para sermos femininas, né? Cristo nos fez mulher, Ele criou macho e criou fêmea, e nós somos mulheres, varoas, que fomos chamadas por Cristo para fazer o serviço dele aqui na terra. Jesus, irmãos, ele valorizou as mulheres, e eu quero fazer um apanhado histórico, né, e bíblico sobre Jesus, o judaísmo e as mulheres. Primeiro, sobre o judaísmo e as mulheres, né? No tempo de Jesus, as mulheres elas não tinham nenhum valor. Se nós observarmos em Lucas 15, Jesus fala sobre 3 coisas sem valor para os judeus. Ele fala sobre o pastor de ovelha, fala sobre a mulher e fala sobre o filho mais novo, né? Porque quem era valorizado naquela cultura era o filho mais velho e não mais novo, era o homem e não a mulher, e o pastor de ovelhas não tinha sequer nenhum valor. E isso é visto no tempo de Davi, quando Samuel foi ungir o rei, o novo rei. Jessé chamou todos os filhos, mas nem lembrou que tinha um filho mais novo que estava apacentando as ovelhas. Por quê? Ele não tinha valor. Um pastor de ovelha não era visto como um homem jamais capacitado para reinar, para cuidar de um povo. Assim também era a mulher e o filho mais novo. E eu peguei algumas observações sobre a prova de que a mulher não era valorizada na época de Jesus.
Primeira coisa a ser observada: geralmente, sem nome, ela pertencia ao pai. Sem autonomia, não era contada entre os habitantes. Se nós formos observar a história da multiplicação dos pães e dos peixes, diz que foram saciados cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As mulheres, elas não eram contadas, nem as mulheres e nem crianças. Depois, se a mulher fosse estéril, ela podia ser substituída por uma concubina. Se a mulher não desse filhos, o marido tinha direito de ter outra mulher para que pudesse lhe dar filhos, assim como era Eucana. Ele amava Ana, mas como ela não podia lhe dar filhos, ele teve filhos com Penina, que o tempo todo a provocava. Sua participação era somente para procriação, ou seja, o propósito da vida da mulher era ser subordinada a um homem e procriar. Então, esse era o lugar da mulher nos tempos de Jesus. A mulher não era valorizada. E muitas vezes eu ouço pessoas falar assim: que eu devo às feministas o que nós temos hoje. Eu agradeço às mulheres que lutaram. Irmãs, se hoje nós temos um lugar, uma participação, se hoje nós temos autonomia, devemos agradecer a Jesus, porque foi Ele que olhou com um olhar totalmente diferenciado para nós e mostrou o valor que a mulher tem. Não foram as feministas, foi Jesus que nos olhou com um olhar especial, entendeu as nossas dores, os nossos problemas, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento e nos amou com um amor maravilhoso. Como eu falei, Jesus valorizou as mulheres, Ele se importou com o sofrimento delas. E eu, analisando o esboço essa tarde, eu talvez não daria esse tema para uma pregação, né? Mas o pastor, ele falou assim que Lucas é o evangelho das mulheres. E a prova disso é porque nós vimos várias histórias de mulheres no evangelho de Lucas. Quem aqui já leu o evangelho completo de Lucas? Todo mundo, né? O evangelho de Jesus que escreveu Lucas, né? Para falar resumido. E nós vemos no livro de Lucas, primeiro, o milagre de Isabel, que não podia ter filhos, mas Deus deu um filho a ela, que não simplesmente foi um homem comum, mas foi um homem de Deus, né? Que preparou os caminhos do Senhor, que foi João Batista. Fala a respeito de Maria, que foi a mulher escolhida para dar a luz ao Salvador do mundo. Fala sobre a sogra de Pedro, que foi curada por Jesus. Ainda se brincam, né, que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas é só uma brincadeira mesmo. Na verdade, depois de curada, ela passou a servir Jesus e aqueles que estavam com ele. Em Lucas também nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Jesus viu aquela mulher sofrendo, levando ali o defunto do seu filho, e com todo amor ele ressuscitou aquele filho, ressuscitou o provedor daquela casa também. Fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, que as pessoas... Pode deixar ele lá, irmão, presta atenção aqui que ele vai embora depois. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Fala sobre as mulheres que serviam a Jesus com suas riquezas, como nós lemos em Lucas 8. Fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo, da cura da mulher com fluxo de sangue, sobre Marta e Maria, né? Que enquanto Marta estava ali agoniada nos serviços de casa, parece nós, né? Hoje nós somos muito mais Marta do que Maria, irmão. Nós lutamos dia após dia para ser Marta. E o que nós devemos buscar é ser uma Marta, mas com o coração de Maria. Porque nós também não podemos relaxar com nossa casa, né? Com nossos filhos, com o cuidado do nosso lar. Mas temos que ser como Maria, buscar sempre estar aprendendo aos pés do nosso Jesus. E estava ali Maria aprendendo aos pés de Jesus. Será que os homens daquela época concordavam com aquela situação? Uma mulher ali aprendendo também? Eu acredito que não. Fala sobre a oferta da viúva pobre e sobre as mulheres que foram as primeiras a ir ao sepulcro após a morte do nosso Senhor. Então Lucas realmente, né, parece ser o evangelho das mulheres, porque fala muito da participação e
do espaço que Jesus deu para que aquelas mulheres pudessem aprender, pudessem ser curadas, pudessem ver seus filhos, seus sonhos ressuscitados. Jesus sim valorizou e ainda continua valorizando as mulheres. Eu queria só falar um pouco sobre esse apanhado histórico e bíblico para que nós possamos entender que Jesus nos viu, que Jesus nos amou e que Jesus compreendeu as nossas dores e problemas. Principais objetivos de uma mulher cristã. Nós somos mulheres cristãs, amém? Todas nós, somos mulheres. Não, todas nós, amém. Eu vi uns amém, assim, de uma voz mais grossa, mas todos nós somos cristãos, E tem as mulheres cristãs, Somos mulheres cristãs que foram chamadas pelo Senhor para o servir. E que privilégio, Poder estar ao serviço, aos pés do nosso Senhor. E como principal objetivo de uma mulher cristã deve ser honrar a Deus, Honrar a Deus com os nossos bens, honrar a Deus com o que falamos, honrar a Deus com o que praticamos, como diz o Salmo 1, com aquilo também que nós evitamos, Então, nosso principal objetivo aqui na terra deve ser honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos buscar a cada dia honrar o nosso Mestre e Criador, que nos amou e também nos chamou. Segundo, edificar a nossa casa, edificar a casa. E hoje, de tantas vezes que eu ouvi esse versículo, hoje eu tive a curiosidade de procurar o significado etimológico da palavra edificar. E edificar significa erguer, levantar, construir. É isso que nós fazemos com a nossa casa. Quando ele fala, mulher sábia edifica a sua casa, não quer dizer que eu vou erguer um muro, que eu vou pegar tijolo e vou construir uma casa, mas significa que eu devo construir, erguer, levantar a vida emocional da minha família, a vida espiritual do meu marido, do meu filho. É isso que nós devemos fazer, construir coisas boas no nosso lar. E que responsabilidade que Deus nos deu, Edificar a nossa casa. Mas isso é um dos objetivos da mulher cristã. Depois de honrar a Deus, devemos edificar a nossa casa. Terceiro, contribuir para o funcionamento do corpo de Cristo. Como eu falei inicialmente, nós somos um corpo. E para que o corpo funcione bem, todos os órgãos devem estar em bom e pleno funcionamento. Assim como o nosso corpo. Se algum órgão falta, é problema, O meu esposo mesmo agora, ele está sem a vesícula. Está tudo funcionando bem, mas às vezes, dependendo do alimento que ele ingerir, passa mal, porque um dos órgãos não está aqui mais, não está mais nele. E assim o nosso corpo, se o nosso estômago, se os nossos olhos, se a gente não enxerga bem, se qualquer coisa não está funcionando bem, todo o corpo fica prejudicado e fica danificado. E nós, como mulheres, nós devemos contribuir para o funcionamento do corpo de Cristo, assim como aquelas mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas. E quando eu penso em procurar o meu lugar na congregação, sempre vem aquela frase à minha mente: em que posso contribuir? Logo quando eu confessei o nome do Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, após uma semana eu já comecei a fazer o discipulado, e sempre tem aquelas lições, o discípulo e o dízimo, o discípulo e a fé, o discípulo e tal. E teve o discípulo e o serviço cristão. E eu sempre olhava para a igreja e eu só conseguia ver como serviço cantar ou pregar. Para mim, na igreja só tinha essas duas opções. E logo eu percebi que cantar não era. E agora? Em que posso contribuir no reino de Deus? E se você for ler a Bíblia, há diversas maneiras que nós mulheres podemos contribuir na nossa congregação. Não é só cantando, não é só dando aula, não é só ministrando. Há diversas formas de contribuir para o bom funcionamento do corpo de Cristo. E eu separei algumas
tiradas da Bíblia, maneiras adversas, né? Há muitas, mas eu separei somente algumas para que nós possamos refletir essa noite sobre como eu posso contribuir na congregação. Primeiro, discipulado, né? Nós podemos fazer discípulos após Jesus. Falar, porque há uma certa frase de um missionário que diz que o Brasil é uma excelente parteira, mas é uma péssima babá, né? As pessoas evangelizam, trazem para a igreja, mas depois não cuidam, não discipulam, não instruem. Aí a pessoa vem para a igreja, mas não sabe que caminho seguir. Então, ao discipulado cristão e mulheres discipulando mulheres é uma coisa boa de se fazer, né? Falam a mesma língua, às vezes o esposo não é cristão e há aquela dificuldade de receber um homem que a discipule, mas a mulher vai lá e discipula ela. Então, ao discipulado cristão, que é o quê? Fazer mulheres, né? Fazer discípulos após Cristo, é ensinar, é cuidar, é zelar daqueles que se aproximaram de Jesus. Todos aqui, quando vieram para a igreja, tinham inúmeras dúvidas na cabeça, não é verdade? Sabe quem foi o meu... Se eu contar para os irmãos de quem foi a primeira visita que eu recebi, ninguém vai acreditar. Dá um chute. O irmão Nelson Júnior. Foi a primeira pessoa que me visitou quando eu me converti. Ele até me imita quando eu tinha minhas dúvidas, porque logo já grudaram vários grupos, né, várias seitas para confundir a minha mente. E um dia ele resolveu visitar ele e uma jovem, e eu acho que eu fiz uma lista de perguntas. Ainda bem que eles estavam preparados. Mas a gente só se casou depois de quase 3 anos, né? Ele não gostava de nova convertida, não. Né? Ele queria já, né? Nova convertida não dava, não. Então, nós podemos discipular, fazer de mulheres, chamar mulheres e cuidar de mulheres para que elas possam servir a Cristo, seguir a Cristo. Depois, ensino e aconselhamento. Tito, capítulo 2, versículo 3, diz assim: as mais velhas ensinem as mais novas a serem reverentes em toda a sua maneira de viver, né? Então, as mulheres podem ser o quê? Conselheiras, né? Ensinar, né, a outras mulheres, tanto, né, no âmbito local da igreja, quanto também no individual, né? Assim, quando uma mulher acaba de ganhar o bebê, ela tem muitas dúvidas sobre cuidado, sobre criação de filhos. Aquelas que já criaram o seu devem estar presentes para aconselhar as mais novas, né? As mulheres idôneas, porque hoje há senhoras que, se você chamar ela de senhora, ela já te responde: olha, senhora está no céu, né? Ela não quer ser senhora. Mas as mais velhas, ela deve ensinar as mais novas como cuidar de sua casa, como tratar seu marido, como criar seus filhos. Então, as mulheres podem ser conselheiras e também buscar ensinar umas às outras como serem reverentes em toda a sua maneira de viver. Viu, irmã? Se for um pouquinho mais velha que a outra, você tem autoridade bíblica para se aproximar de alguém e falar: ó, irmã, com todo respeito, eu estou observando que a irmã está muito assim, a irmã está faltando muito culto, a irmã está muito ignorante com os filhos, ou então a irmã está deixando os filhos soltos demais, ou coisas assim. Olha, irmã, você não está tratando muito bem seu marido, não, está vindo com roupa muito amassada para a igreja, né? Tipo de coisas assim. Você tem autoridade espiritual para dar esses conselhos. Eu mesmo, se alguém quiser me aconselhar, fique à vontade, tá? Então, assim, podem aconselhar. Olha, irmã Marilene, você não é tão mais velha do que eu, não, tá? Deixa de graça. Então, assim, você tem liberdade, tem autoridade para fazer isso, para ensinar, para aconselhar. Porque, querendo ou não, a idade nos traz experiências. A gente vai vivendo coisas que as outras, por exemplo, eu já vivi coisas que Michele ainda não viveu, né? Eu já sou casada, sou mãe. Então, assim, uma vai passando experiência e ensinando a outra como ser reverente, né? Como a viver com reverência em toda a sua maneira de viver. Terceiro, ações sociais.
Irmãos, quando fala em ação social, qual é a mulher que você lembra na Bíblia? Vou dar só uma dica, está em Atos. Dorcas. Toda vez que alguém me fala em ação social, a minha mente me leva diretamente a Dorcas, né? Porque ela fazia roupas, não era isso? Para outras mulheres. Ação social, você pode ver uma pessoa na sua rua, né? Alguém na igreja que está necessitado, está precisando de uma feira, de alimento, de roupa. Você pode reunir com as outras ou com pessoas de fora e contribuir com ações sociais na sua igreja, na sua rua, no seu bairro. Então, esse é um dos lugares que eu posso ocupar na congregação, porque há muitas pessoas necessitadas, irmãos. Pessoas que precisam do leite, de uma fralda para o seu bebê, que precisam de roupa, que precisam de comida. Então você pode ser essa mulher que se preocupa, mesmo tendo, se preocupa com aquele que está faltando, assim como Dorcas fazia. E por último, ajudar no equilíbrio financeiro da igreja, né? Nós vemos como exemplo Lídia, ela ajudava Paulo financeiramente, né? Não é Paulo em si, mas Paulo fazer a obra do Senhor, né? Nós vemos essas mulheres aqui que serviam a Jesus com suas riquezas. Então nós podemos, às vezes eu não tenho, mas eu posso fazer um projeto, fazer uma cantina e ajudar para que a congregação, a igreja se equilibre financeiramente. Então, você já se fez essa pergunta? Qual é o meu papel na congregação? Que papel eu tenho desempenhado? Irmãos, na igreja não há só liderança de MCM, de jovens, de crianças. Há ou tesouraria. Há inúmeras coisas, há inúmeros papéis que você pode desempenhar na igreja onde você congrega. Se está em dúvida, pergunte ao Senhor, né? Peça a Deus direção em que Ele quer que você seja usada, como ele quer que você faça, de que maneira que você execute. Eu tenho certeza que Deus te chamou para algum propósito, né? Então às vezes falta coragem nossa para desempenhar aquilo que o Senhor preparou para nós, já que trabalhar no reino de Deus não é fácil, é difícil, é tudo mais difícil. Se é uma cantina, se é tudo que você vai fazer que envolve o reino é difícil. A luta é muito grande, mas nós devemos buscar auxílio no Senhor para que Ele possa nos ajudar a desempenhar o nosso papel na congregação. A nossa vida ministerial, ela não precisa ser vista nem admirada pelos homens. Às vezes nós nos preocupamos muito em desempenhar papéis que as pessoas vejam, que as pessoas admirem, que as pessoas contemplem. Mas quem precisa ver o seu fruto, as suas obras, o seu esforço é o Senhor, porque Ele recompensa em público aquilo que você faz em secreto, né? Ele mesmo disse, não sei, vou trocar aí a direita pela esquerda, mas aquilo que uma das suas mãos fazem, que seja escondida da outra. Os homens não precisam ver o seu trabalho, porque o Senhor contempla não só o seu trabalho, mas até a intenção do seu coração. Então não procure somente aquilo que é visto pelos homens. Busque aquilo que agrade ao Senhor. É esse o papel que você deve desempenhar na sua congregação. Último ponto. É necessário que seja restaurado a alegria de ser mulher. Quem aqui nunca reclamou de ser mulher? Eu queria ser homem, a vida de homem é fácil, a vida de não sei o quê, a vida de mulher é muito difícil. Quem nunca falou isso, levante a mão. Os homens não valem, né? Quem aqui, os irmãos que estão aqui, que vieram nos visitar, já ouviram a esposa reclamar alguma vez isso? Que é difícil ser mulher? Não foi só uma vez não, eu tenho certeza que não somos só nós aqui da Batista não. Então, porque precisa ser restaurado em nós. Às vezes eu falo por mim, Deus restaura a minha alegria de ter nascido mulher, porque eu fui criada de uma maneira, minha mãe me criou assim, você não abaixa a cabeça não, você não abaixa a cabeça não, minha mãe me criou dessa maneira. Então quando eu fui para a igreja, a primeira mensagem que eu ouvi sobre a questão da submissão da mulher,
Nossa, mas como eu fiquei nervosa. A igreja é machista, Jesus também era machista. E eu fiquei tão assim, nossa, triste. Mas depois eu fui ler a Bíblia e entender que Deus nos criou mulher. Deus nos fez mulher. E precisa ser restaurada em nós a alegria de ser mulher. Como foi dito ontem, né, lá na palestra, que a irmã Noemi falou, que é muito bom ser mulher, né? As mulheres são mais bonitas. As mulheres chamam a atenção, né? Que quando chega um casamento, quem é a atração principal? É a noiva. O noivo pode estar de preto, de cinza, de azul, não interessa do que ele esteja. Todo mundo olha a roupa da noiva, né? Ele fala, as mulheres podem usar brinco, podem usar maquiagem, a mulher pode sentir o bebezinho mexendo em sua barriga, a mulher amamenta. Então é muito bom ser mulher, né? Geralmente a mulher é o segundo salário da casa, a despesa geralmente fica com o homem. Glória a Deus por isso, né? Isso é maravilhoso. Então é bom ser mulher, irmãs, é muito bom, e deve ser restaurada em nós a alegria de ser mulher, de ter nascido mulher, porque se Deus te fez assim, foi para um propósito, né? Você já se olhou no espelho, já imaginou como você ficaria estranho sendo homem, né? Eu mesmo sei não, seria uma coisa bem estranha, né? Então assim, Deus te fez com esse propósito, então que seja restaurada em nós a alegria de ser mulher. Uma escritora reformada chamada Elizabeth Elliot, e eu tenho pesquisado bastante sobre ela no último mês, ela tem uma frase que diz assim: deixe-me ser o que fui criada para ser, deixe-me ser mulher. Então, essa mulher aqui, ela tem uma história incrível, viu, irmãs? Ela casou-se com um homem chamado Jim Elliot, e eles dois foram para uma aldeia, né, fazer missões. Agora fugiu da mente aqui o nome do povo lá, era Cauaca, alguma coisa assim, mais ou menos isso. E ela foi na verdade foram 5 missionários. Jim Elliot levou ela e a sua bebezinha de 8 meses, e também foi uma irmã de um dos missionários. Então elas ficaram num lugar tipo um abrigo, e eles foram, e quando chegou lá, todos os homens, os 5 homens foram mortos pela lança dos índios. E quando chegou a notícia para ela, né, que ela tinha perdido o seu marido, ela orou ao Senhor e decidiu que ela mesma ia lá evangelizar aquela aldeia. E esperou alguns meses, e Deus abriu as portas para que ela, a irmã de um daqueles missionários e a sua bebê entrasse naquela aldeia, e ela ficou ali por 2 anos propagando o evangelho. Então assim, é incrível, né? Porque se alguém matasse o meu marido, provavelmente o que eu teria era raiva, né? A pessoa me deixou viúva com uma bebezinha de 10 meses para criar, mas ela entendeu o propósito de Deus, orou, e Deus abriu as portas para que ela, aquela mulher e a bebezinha ficassem ali por mais 2 anos pregando a palavra do Senhor. Depois, se vocês quiserem pesquisar, o nome dela é Elizabeth Elliot. Ela, infelizmente, dos 20 livros que ela tem, só tem um que é traduzido para o português, né? Que eu quero ver se em breve eu compro ele. Eu tô igual o meu marido agora, só pensando em comprar livros, né? Então, assim, é prazeroso, irmã, ser mulher. E é sempre bom se perguntar qual papel eu devo desempenhar na minha congregação, porque a maioria das igrejas sempre são o quê? Mulheres. Aqui mesmo tem irmão Fernando, irmão Nelson, irmão Léo, né, Daniel, Roberto, né? Então, assim, ele está aqui, então ele é daqui também, né? O irmão Júnior Acioli. Então, assim, e quantas mulheres tem aqui? São muitas. E até as crianças, a maioria são mulheres. Então, assim, nós devemos buscar do Senhor qual papel eu devo desempenhar na igreja que eu estou, né? Às vezes, irmãos, nós queremos muito colher o que nós não plantamos. E nós só colhemos aquilo que nós plantamos, né? O que você colhe sem plantar é mato, não presta para nada. Então, se nós queremos colher coisas boas, devemos plantar sementes
boas, para que o reino de Deus possa crescer e dar frutos a cada dia. Amém? E, é claro, né, feliz Dia Internacional das Mulheres, que eu não pude desejar. Que Deus abençoe e que nós possamos conseguir buscar e servir ao nosso Senhor de todo o coração, por todos os dias da nossa vida, até que o nosso Senhor Jesus volte. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.